Chegou um momento na Terra em que os governos recorreram a medidas extremas e liberaram substâncias venenosas no mundo para simplesmente reduzir a população. As pessoas estavam levando suas vidas normais quando um dia aviões apareceram no céu, dispersando uma substância negra que causou a morte de qualquer pessoa que fosse exposta a ela. Aqueles cujos os corpos se mostraram resistentes ao veneno foram deixados para se agarrar aos resquícios do passado ou se adaptar à nova realidade. O governo estava completamente ausente e, aproveitando isso, muitas gangues se proliferaram no centro-oeste dos Estados Unidos, dividindo territórios e eliminando a concorrência. Um desses grupos usava máscaras de animais e se chamava de Players, ao lado de outros conhecidos como Plowers, Cherry Killers e muitos outros. Um dia, Mark West, na esperança de salvar seu casamento que estava em ruínas, concorda em levar a sua esposa à casa dos seus pais em Milwaukee. Seu amigo tenta convencê-lo a levar um carro mais adequado, mas o Mark ama muito seu carro e não quer abandoná-lo. Quase imediatamente, o carro quebra. O Mark e Nina encontram uma oficina de reparos de automóveis abandonada. Enquanto Mark estava consertando o carro, a Nina olha antigas fotografias e escuta o rádio. Nesse momento, a porta se abre e vários homens armados entram ali. O casal é salvo pelo fato de estar em uma sala separada. O Mark pede a sua esposa para acelerar. O carro simplesmente atravessa a parede e sai da sala, exatamente quando o outro grupo entra pelas portas abertas, esmagando os primeiros invasores. O carro do Mark começa a funcionar no último momento, e eles mal conseguem escapar dos seus perseguidores. O locutor da rádio lembra a todos da necessidade de encontrar abrigo para a noite, já que as gangues estão rodando por toda parte. Então o Mark se dirige a uma casa aparentemente abandonada. O casal explora a casa, e enquanto a Nina reúne qualquer coisa que possa ser útil, o Mark descobre corpos mutilados no quarto. Enquanto a Nina tenta entrar em contato com a sua mãe, o Mark leva os corpos para fora e os incendeia. Eles passam a noite em um quarto de hóspedes, e o Mark planeja uma rota, escolhendo caminhos livres dos executores, enquanto a Nina recorda como a gangue havia tentado pedir ao pai dela por uma magnífica pistola de coleção e espera que, se saírem ilesos, seu pai ainda vai dar ela ao Mark. A Nina apaga uma vela, e sem saber, eles estão sendo observados por um homem que é capturado pela gangue dos executores na manhã seguinte. E sob tortura, revela informações sobre o casal viajante. Após eliminar o informante, a gangue segue para casa onde a Nina e o Mark estão descansando. O Mark segue sua rotina matinal quando escuta um som de um motor de motocicleta. Ele esconde a sua esposa no sótão e se esconde na casa. Um dos membros da gangue sobe as escadas, enquanto a Nina coloca fones de ouvido e escuta música para abafar os passos dos assassinos. O leve ruído o alerta, e o homem vira as costas para a porta do quarto, o que acaba lhe custando a vida, já que ele é morto com um único golpe preciso na cabeça. Seu parceiro vê o Mark e o ataca. Uma briga se inicia, durante a qual o Mark consegue atingir o bandido no olho com uma arma improvisada, deixando-o caído no chão na sala de estar. Tendo escapado do perigo, o casal continua sua jornada, mas eles não percebem que estão sendo vigiados. Logo, Mark e Nina param em um supermercado que estava completamente saqueado. As pessoas estão tentando reabastecer seus suprimentos quando um homem mascarado aparece na frente deles e ordena que o Mark largue a arma. De repente, ele tira a máscara e estende a mão. O Mark não confia na sua simpatia, mas o homem pega e devolve a arma do Mark. O Mark então aperta a mão dele. Nate Wood fica feliz em conhecer pessoas normais, mas naquele momento, o som de motores pode ser ouvido, e o novo conhecido instrui o casal a se esconder. Um grupo de bandidos entra na loja e fica claro que eles também estão procurando pelo casal. Inabalado pela situação, o Nate convida o casal para jantar, mostrando uma foto da sua esposa Teresa. De repente, há uma rajada de tiros de metralhadora, e os bandidos caem enquanto o filho do Nate, Steve, emerge do seu esconderijo. Ao sair, o Nate insiste que o casal se junte a eles. O caminho é longo, e eles não têm visto pessoas normais por um tempo, então ficarão felizes em ter um jantar com eles e vinho. O Mark e Nina concordam. O Nate pega a caminhonete, enquanto engancha o carro da família em um reboque, explicando que é por segurança. No caminho, eles são parados por membros de outra gangue. Eles trocam notícias e o líder da gangue, ao ver a Nina, sugere ao Nate que a venda. O Nate ri, dizendo que eles são seus amigos. O bandido se gaba de ter capturado uma garota que estava sentada na sua cabine, a quem ele chama de Betsy.
O Mark e Nina sentem a tensão entre as partes conversando, mas o Steve os tranquiliza, dizendo que essa gangue é fraca e não ousará desafiar o seu pai. Como se vê, ele está certo, os bandidos liberam o caminho. O Nate leva a família para sua casa, sem saber que o adversário do Mark, que sobreviveu, estava o seguindo. Dentro da casa do Nate, ele questiona o Mark sobre o propósito da sua jornada e aconselha a Nina a abrir os olhos. Se seus parentes não estão respondendo, é provável que eles já não estejam mais vivos. Nesse momento, a Teresa convida todos para a mesa. As pessoas desfrutam da paz e de uma comida deliciosa. E quando uma música toca no rádio, que a Teresa chama de sua música, o casal dança, arrancando o sorriso do rosto das crianças. O Steve fala sobre os bandidos que encontraram, enquanto a Nina, incapaz de suportar ouvir sobre violência, pede a Bella, filha do Nate, para levá-la para o quarto das crianças. A Teresa as acompanha e as mulheres discutem assuntos de família. Enquanto isso, os homens lavam a louça e o anfitrião confessa que eles acabaram de comer carne humana. O Mark se sente enjoado quando Nate faz um discurso sobre como apenas os impiedosos sobrevivem. Ele os informa de que ou o casal fica com eles ou ele os deixará se tornarem presas. As mulheres sentem que algo estava errado, mas então um bandido entra pela porta dos fundos, segurando a Bella como refém. Ele estava disposto a liberar a garota em troca do Mark e da Nina. O Nate simplesmente concorda e o vilão deixa a garota ir, mas ele mira no Mark quando o bandido mira no Steve, que tinha se aproximado sorrateiramente. Ele cortou a perna do bandido com a faca e quando o bandido caiu, ele conseguiu puxar o gatilho e uma bala atingiu a Teresa, enquanto o Nate estava distraído. O Mark e Nina fazem uma corrida para escapar dali, entram no carro do seu anfitrião e partem. Tiros continuam a ecoar da casa. Eles dirigem pela estrada. A Nina confessa que não pode mais participar desses jogos insanos de sobrevivência. Eles discutem sem saber que à frente deles há uma emboscada preparada por pessoas escondendo seus rostos atrás de máscara de animais. Um tiro é escutado. A Nina é atingida no ombro. O Mark rapidamente vira o carro. Enquanto isso, o Nate entra em contato com os líderes daquela outra gangue anterior, informando que sua esposa e filho estão mortos, permitindo que eles levassem a loira como eles queriam. Um bandido entusiasmado se dirige à garagem, onde leva um golpe na cabeça da Betsy armada. Ela então libera todas as mulheres que estavam presas, revelando que ela pertence à gangue Cherry, e parte com o carro do líder da gangue pelo portão. Enquanto isso, o Mark encontra uma pequena casa na selva, cuida do ferimento da Nina e a coloca na cama. Em seguida, ele sai em busca de comida. A Nina acorda e descobre notas do seu marido por toda parte, ajudando-a a andar pela casa. Ela se veste e, após olhar ao redor, começa a fazer as malas, com a intenção de sair sozinha. Enquanto Mark entra em um quarto nas proximidades, reina silêncio por toda parte. Então, ele sobe as escadas e encontra o Nate e Steve amarrados com sacos nas cabeças. Mas quando ele pergunta como eles foram parar ali, um personagem muito colorido entra na sala e sugere que eles se divirtam. Afinal, a hora do show é a vida dele. Enquanto isso, a Beth dirige pela estrada escutando os gritos do bandido que ela trancou no porta-malas. De repente, ela nota a Nina atrás de arbustos e vai atrás dela. Enquanto o bandido, que se apresenta como William Cunningham, tenta descobrir por que o Nate e Steve estavam seguindo o Mark. O Mark reconhece as citações que o William estava usando, e o William fica satisfeito com a sua erudição. Então, ele apresenta seu amigo, o Grandalhão, e oferece ao Mark a oportunidade de lutar com ele, prometendo deixá-lo ir embora se ele vencer. Nesse meio tempo, a Nina tropeça em uma caixa de discos e em um dos envelopes há uma nota pedindo para dar uma segunda chance ao seu marido. Ela encontra álcool, coloca música e, sob o olhar atento da Betsy, se perde na música enquanto seu marido luta contra um brutamontes. O Mark leva uma surra até que seu oponente o joga diretamente no William e o Mark acaba com a arma do William, que ele dispara prontamente, encerrando a vida do showman. A Betsy toma uma decisão e mata o bandido no porta-malas. Assim que o Mark se despede do Nate, Steve e do brutamontes, o Mark retorna à casa onde deixou a Nina e atira com um rifle encontrado no quintal. Pela primeira vez, a Nina demonstra interesse em armas de fogo. O Mark a ensina a atirar e ela se revela ser surpreendentemente boa nisso. Ela leva o marido à garagem quando a Betsy entra na casa e encontra um anel que a Nina havia tirado quando considerou fugir do marido. Nesse momento, ela mostra ao marido um carro igual ao dele e ao descobrir que ele não era muito popular com as garotas, portanto,
não experimentou sensações familiares sentidas por muitos americanos, e ela sugere, bom, fazer isso no carro. O processo é interrompido pelos bandidos mascarados, que capturam o casal e os levam para sua base. Lá, eles são levados para uma sala e sentados à mesa, com 2 armas presas a ela, cada uma com as mãos amarradas aos cabos das armas, e é oferecido a eles jogar roleta. Se eles tiverem sorte e não se atirarem um no outro por 6 rodadas, o casal será libertado. Em seguida, a Nina pede para adicionar mais balas, mas reduzir o número de rodadas, o que os bandidos concordam. O casal começa o jogo, e na segunda rodada, o Mark é atingido no ombro. A multidão comemora, e as 2 mulheres começam a discutir, o que ajuda a Nina a libertar a mão. Ela pega a arma do juiz e atira nele, e dispara nos suportes que seguram as pistolas. Em seguida, ela posiciona o ombro sobre o corpo semi-consciente do Mark e se dirige para a porta. Ela é interceptada pelo líder do bordel, mas, sob a mira da arma, não tem escolha a não se deixar a família ir embora, já que pessoas armadas não são permitidas na sala de acordo com as regras deles. O casal entra em um carro e parte. Enquanto a gangue se arma e começa a persegui-los, perdendo alguns sentinelas para os tiros da Betsy, a Nina pisa no acelerador e finalmente chega a Milwaukee, onde descobre que seus pais faleceram. Os vizinhos entregam uma carta endereçada à filha deles, na qual a mãe dela pede a Nina para não abandonar o marido. Mais tarde, os vizinhos mostram a ela como eles fortificaram a defesa, barricadas feitas de carros nas estradas, uma vigilância constante no telhado e um cabo estendido pela rua que pode ser ativado como um guincho se alguém dirigir sobre eles, o que acaba fazendo uma explosão suficiente demolir uma casa. Nesse momento, a cidade é recebida por um velho amigo do seu pai que se chama Phil, enquanto a Betsy se infiltra em uma das casas e monta uma plataforma de tiro perto da janela. A Nina escuta o Phil relatando a sua chegada a alguém. Ela vai até a casa dele, mas o homem se esconde atrás das persianas. Em seguida, seu rádio se ativa e relata que eles estão a 1 minuto de distância. A Nina reconhece a voz. Ela percebe que os bandidos estão dirigindo para a cidade, e ao ver uma garota na estrada, a esconde em uma casa. Ela pega um rifle e se prepara para enfrentar os membros da gangue. A gangue parou seus carros bem embaixo da janela da casa onde a Betsy estava posicionada, e a sentinela também mira neles. A Nina abre fogo imediatamente, apoiada pela Betsy, derrubando metade da gangue. Nesse momento, a garota escapa da casa. Enquanto Mark tenta pegá-la, um dos bandidos o ataca. A Nina lança uma granada caseira nos carros, e o Mark mata o seu agressor com a própria arma do bandido. O Phil assiste horrorizado enquanto a Betsy fica ferida, e a Nina vê o carro blindado da gangue se aproximando rapidamente, que pode facilmente varrer qualquer um no seu caminho. Ela corre pro guincho e aperta o cabo que o carro blindado empurra de lado, mas então os explosivos explodem e o carro capota. Entre os atacantes, apenas uma bandida permanece, que entra na casa onde a Betsy estava ferida. Nesse momento, ela entrega seu anel ao Mark antes de morrer por conta de um tiro disparado pela rainha dos bandidos. A rainha dos bandidos se prepara para atirar no Mark, mas ela recebe um tiro da Nina. Enquanto Mark se recupera da transformação da sua esposa, ela confronta o Phil e encontra pegadas ensanguentadas de uma criança e um homem assassinado na mesa. A Nina encontra uma caixa familiar, pega e vai para casa, encontrando a garotinha com as mãos ensanguentadas na rua. A Nina entrega a caixa ao seu marido, que encontra a pistola tão desejada do seu pai dentro dela. Em seguida, ele coloca o anel perdido de volta no seu dedo. O casal deixa a cidade em busca de um lugar melhor, enquanto o rádio relata sobre uma família que destruiu um grupo de bandidos, fazendo com que os vilões repensassem completamente as suas ações.